As eleições, o resultado das eleições do primeiro turno e todo esse processo em que, de certa forma, o Bolsonaro é o protagonista e o PT luta e conseguiu um papel de coadjuvante no processo, acho que tem muitas coisas que podem ser ditas, mas algumas me parecem mais preementes. A primeira, evidentemente, tem a ver com as ferramentas de comunicação. Já há muito tempo a gente sabe que, apesar que a gente não sabe quem vai ganhar as eleições, a gente já sabia há muito tempo que as mídias sociais iriam ganhar as eleições. Então você tem aí, antes de tudo, uma questão de plataforma, de estrutura, de transformação do mecanismo de comunicação, em que você não tem mais lugar, pelo menos até agora, para o grande marqueteiro político. Porque agora as pessoas falam todo mundo com todo mundo. Você tem empresas que lidam com esse tipo de informação e podem, inclusive, potencializar a dispersão dos conteúdos, mas a verdade é que as pessoas continuam falando todo mundo com todo mundo e o candidato protagonista do processo, Bolsonaro, é um case típico de surgimento e crescimento das mídias sociais. Esse fator, apesar de que pode não parecer não tão fundamental, ele é talvez o fator mais fundamental nesse processo todo, do ponto de vista do que significa o funcionamento das eleições no Brasil, e não só no Brasil, a gente já tinha visto isso no caso do Donald Trump. Então, a primeira coisa que eu acho importante, para além do debate ideológico, que aqui não me interessa, a primeira coisa que eu acho importante é perceber o transtorno que as mídias sociais estão causando na vida política e, na verdade, ninguém sabe para onde isso vai. As mídias sociais, de certa forma, empoderaram, detesto essa palavra, mas é o fato, empoderaram um sujeito comum que consegue agora falar e se sentir representado ali naquele ambiente onde ele troca ideias com outras pessoas que pensam junto com ele. Eu acho que essa é a primeira coisa, do ponto de vista da ferramenta. Depois tem um tema que não é propriamente ideológico, mas resvala na questão ideológica. O Bolsonaro, ele tocou numa nota semelhante à nota que o Trump tocou nos Estados Unidos. Há semelhanças, apesar de que há diferenças entre as figuras, entre os países, mas essa nota é semelhante. A pesquisa recente nos Estados Unidos mostrou que grande parte das pessoas que aderiram à candidatura do Donald Trump não eram pessoas do espectro daquilo que se chama fascista, xenófobo, racista. E aqui no Brasil agora, quanto mais tenta se colar na figura do Bolsonaro, ou melhor dizendo, daqueles que optam por votar no Bolsonaro, que são fascistas, que são xenófobos, ou que são homófobos, ou seja lá o que for, sexista, quanto mais se fala isso, na verdade você mais reforça a percepção que grande parte da população tem, não porque essas pessoas sejam de fato racistas ou sexistas, mas porque elas se sentem e têm se sentido excluídas do debate público. O que essa pesquisa mostrou? Essa pesquisa mostrou que pessoas que sentem que elas não podem dizer frases como, vou citar clichês, lugar de bandido é na cadeia, por exemplo, certo? Se você disser uma frase como essa, você é preconceituoso, você é malvado, seja lá o que for. Você não pode dizer, por exemplo, coisas como, não, eu acho que a família é fundamental. Outro clichê, né? Eu tenho lá minhas dúvidas com relação ao aborto. Eu acho que famílias de criminosos presos não deveriam receber financiamento do Estado, ainda que a lógica seja compreensível para a retirada dos filhos dele do ciclo do crime, porque as pessoas que perderam seus pais e suas mães no assalto não recebem nenhuma ajuda do Estado. Então aqui você tem um conjunto de ideias, né? Esse conjunto de ideias, elas são caracterizadas por serem politicamente incorretas. O que essa pesquisa nos Estados Unidos mostrou de forma bastante métrica e organizada é que muitas pessoas têm sentido uma censura contínua na sua própria capacidade de avaliação da realidade. E que quando elas pensam quem deveria receber dinheiro do Estado, uma família de alguém que está preso, que é um assaltante ou um assassino, ou a família de alguém que foi assassinado por essa pessoa.
Independente da sua resposta técnica, a expectativa afetiva política desse grupo de pessoas que seriam vítimas dos criminosos, elas vão poderem manifestar essa posição, porque é politicamente incorreta. O que essa pesquisa mostra é que uma certa revolta contra o politicamente correto na forma de representação de afetos de grande parte da população levou pessoas nos Estados Unidos a aderir à candidatura Trump, ainda que elas não tenham nada a ver com, digamos, grupos racistas ou xenófobos ou homofóbicos, ou seja lá o que for, certo? Eu acho que essa pesquisa é importante e pode nos ajudar a entender, pelo menos até agora, o sucesso do Jair Bolsonaro. O Bolsonaro conseguiu capturar toda uma gama de afetos sociais e políticos de uma parte enorme da população que se sente, de alguma forma, vista como monstruosa porque tem expectativa que bandido fique preso, que família de bandido não ganhe dinheiro, que a filha volte para casa da faculdade à noite sem ser assaltada, ou seja, questões que são extremamente complexas, mas que o afeto político imediato é um afeto que não consegue ser representado no debate público, não é representado nas escolas, não é representado nas universidades. Resultado, o Jair Bolsonaro, assim como o Trump, semelhantemente nos Estados Unidos, aparentemente tem conseguido capturar esse tipo de expectativa e esse tipo de estremecimento político e social fincado em experiências afetivas. Quando você cruza isso com o que eu dizia antes, que é a questão das mídias sociais, as mídias sociais se transformaram numa ferramenta ao alcance desse afeto político reprimido e dessa tentativa e dessa expectativa que essas pessoas, que não são necessariamente portadoras de nenhuma dessas monstruosidades que falam por aí, que essas pessoas têm no seu cotidiano. E as falas politicamente incorretas do Bolsonaro, assim como a do Trump, acabaram por atrair essas pessoas no sentido delas perceberem que talvez aí nesse universo elas não sejam vistas como monstros e tal. Eu acho que o importante numa questão como essa, e aí é uma questão importante inclusive para a esquerda, é se a esquerda saísse um pouco da posição preconceituosa e rotuladora dos outros. Todo mundo é sexista, todo mundo é racista, todo mundo é xenófobo, todo mundo é homofóbico. A esquerda acabou entrando numa discussão identitária de minorias que ela mesma criou a situação em que a gente está vivendo hoje.